brand, ele é, antes de mais nada, intencionalidade. Mas pela tua palavra, pela tua comunicação, você consegue ajudar aquela pessoa. O que é que você diria para esse médico sobre a coragem de nichar? O que é importante é você ter voz. Então, quanto mais você conseguir massificar a sua marca, mais as pessoas vão reconhecer isso. Seja muito bem-vindo ao NaProAcast, o podcast para médicos que decidiram transformar conhecimento em autoridade e construir uma carreira lucrativa, estratégica e livre. E nada melhor do que alinhado a esse tema, que é o nosso objetivo do podcast, a gente falar como médicos se tornam referência do zero. A gente vai falar de vendas, branding, posicionamento com quem construiu do zero. Eduardo Duque, gosta de ser chamado de Duque. Ele é conhecido como o notável das vendas. Ele é palestrante, consultor, fundador da Comunica Voice e do Clube dos Notáveis. E ele é host do Duque Cast Podcast. Hoje o tema vai ser vendas, posicionamento, branding, marketing e o caminho para se tornar palestrante também. Duque, seja muito bem-vindo ao NaProAcast. Muito prazer, obrigado pelo convite e vamos bater esse papo. Todas essas temáticas aí eu sou apaixonado e eu tenho certeza aí que esse papo aqui vai ajudar muita gente, muitos médicos que precisam se posicionar cada vez mais, porque bons já são. Agora, como mostrar isso gerando valor para os seus pacientes também. Como se tornarem visíveis, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É um prazer te ver aqui. Só para você saber, aqui no NaProAcast só vem convidado de alto nível. Então você vai escutar informações e você vai tomar decisões para a sua carreira. Não fica só acumulando informações, toma decisões a partir desse podcast. Então, esse podcast a gente vai falar sobre essa questão de branding e de posicionamento de verdade. Muito se fala de posicionamento, Duque. Então, posicionamento é nada mais do que a gente colocar um local onde a gente quer estar ou as outras pessoas colocam pra gente se você não se posiciona. Então, o que é que você considera como importante para um posicionamento? Seja médico, seja uma pessoa que quer sair do zero para poder se posicionar como autoridade e se tornar visível, porque competência já existe. Muito Agora, bom. essa visibilidade precisa ser notável. Boa. Já usando aí o termo, né? E tem que ter a intencionalidade, né? Você disse bem aí. Ou você se posiciona ou alguém te posiciona em algum lugar. Então, se você tem uma estratégia, se você quer ter ganhos cada vez maiores, ser relevante dentro do teu mercado, tem que haver essa intencionalidade. Só que às vezes a gente tem uma certa restrição, um certo receio, um certo medo de não ser exatamente aquilo que você tanto pensa, né? Ou que você não está pronto o suficiente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, lá vem a primeira frase de efeito. Foi uma frase construída em conjunto, é uma frase pequena, mas estava eu e um amigo dentro de um evento e a gente soltou a seguinte frase: seja enquanto se torna. Por que isso? Ele tinha um grande sonho de se tornar um policial. Né? E hoje, inclusive, ele está cada vez mais dedicado a se tornar um policial rodoviário federal, então um nível federal de concurso público. E ele falou assim: Duque, eu sempre me comportei como se eu já fosse um policial, desde muito novo. A postura dele já representava isso. Até que um dia ele se tornou. Então, seja enquanto se torna, se posicione como o melhor médico da sua área, o melhor médico da sua região, até que um dia você se torne. Você tem que ser o primeiro a acreditar nisso. Então, o posicionamento, esse branding, essa marca, ela tem que começar por você. E aí, lógico que vai vir elementos como a marca, a logo, a construção, qual o sentimento que você quer gerar dentro daquela imagem, mas é muito importante partir de você com intencionalidade. Qual a imagem? E qual é o primeiro passo para isso? Eu lembro que quando eu comecei a construir a minha marca Duque, né, Eduardo Duque, o notável, tudo isso com intencionalidade, eu fui perguntar às pessoas mais próximas de mim, os meus clientes que já me conheciam, quais eram as características que mais eram vibrantes, que mais eles lembravam de mim. Então, por exemplo, a conexão, o sorriso, o acolhimento, foram marcas que foram gerando essa minha identidade. E quando eu descobri isso, o que eu fiz? Só fiz potencializar isso. Então, as cores que representam a minha logomarca, por exemplo,
elas retratam aquilo que foi construído pelo feedback dessas pessoas que ou eram familiares, amigos próximos, ou até mesmo os meus clientes. Então, brand, ele é, antes de mais nada, intencionalidade. Muito bom, uma verdadeira aula aqui sobre branding e você entender que branding é coerência com quem você é. Você vai mostrar quem você é. Eu estava dando um encontro dos meus mentorados essa semana, falando justamente sobre construção de conteúdo. E eu disse, olha, são 3 aspectos fundamentais para você construir conteúdo. Primeiro, o conteúdo tem que ser de valor. Segundo, você cuidar muito bem do ambiente e da aparência, ou seja, a iluminação, a questão do som é muito importante. E o terceiro item que você falou aí é sobre energia. Se você não coloca uma energia para você fazer um vídeo, se você não coloca a sua verdade ali, se você faz assim de qualquer jeito, o resultado vai vir de qualquer jeito. E aí, mas eu faço o vídeo e não dá resultado, porque você está fazendo de qualquer jeito. Você está fazendo quando dá. Então, o resultado vai vir quando dá também. Isso. E aí, branding, para mim, posicionamento envolve coerência e consistência. É você repetidamente, você ficou conhecido como um notável das vendas, porque você repetidamente, você trouxe essa característica e você deu luz à sua característica. Exatamente. E algo que a gente não sabe muito, Duque, a gente normaliza as nossas qualidades. Eu já normalizei muito. Eu digo, meu Deus, qual é a qualidade? Qual é o meu diferencial? Conta pra gente, pra quem tá nos escutando. Eu já normalizei, hoje eu entendo qual é o meu diferencial, mas conta como que a gente pode se diferenciar no meio de um mercado que cada vez mais pessoas estão entrando na rede social, nas palestras. Como que você pode verdadeiramente se tornar notável? Muito bom. Olha aí, essa pergunta ela é interessante, que é o que você falou é a tal da síndrome do impostor. A gente sempre está buscando se capacitar, se tornar bom, cada vez melhor. Então, a gente fica muito bom tecnicamente. Então, já trazendo também para o lado das vendas, né, de buscar esse resultado, buscar esse faturamento, a gente fica muito bom tecnicamente. Mas a gente esquece que do outro lado, a gente tem que ter o aspecto emocional, que gera a conexão com as pessoas. Então, para que eu construa essa minha imagem, eu tenho que ser, antes de mais nada, original. Eu tenho que respeitar que eu sou bom tecnicamente, mas acima de tudo que eu sou um ser humano. Tem uma frase que se remete a Jung, né, que diz que domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao lidar com uma alma humana, seja só uma alma humana. E como é que eu busco essa conexão? Como é que eu busco esse interesse genuíno pela outra pessoa, né? Então, seja interessante, né? Seja interessado para se tornar interessante e não se parecer interesseiro. Então, eu tenho que buscar o que de fato é interessante para o outro. O que eu gosto de fazer, aí já falando sobre gravar o vídeo com essa energia, com esse foco que a gente está e gerar um interesse no outro, eu tenho uma coisa que eu chamo os 4 P's da comunicação. Então, anote aí os 4 P's da comunicação. O primeiro P é o problema. O segundo é a pergunta, o terceiro a promessa e o quarto a prova. Dessa forma, eu começo a construir um alinhamento de interesse para o outro. Então, qual é o problema que aquela pessoa está passando? Quais são os problemas que o seu paciente constantemente passa? E você gera uma pergunta. Você já viu alguém que passa por esse tipo de situação, por esse tipo de problema? Você já passou por esse tipo de problema e nunca conseguiu resolver? Então, olha, já gerei aqui o problema, levantei, trouxe à tona uma questão, joga uma pergunta para nivelar e saber se aquela pessoa sabe sobre aquela temática, o que se passa ou se conhece alguém. Então eu prendo atenção nessa hora e aí eu jogo a promessa. Olha, a gente tem um método, a gente costuma usar o tal protocolo que é a promessa. Então você cita 1, 2, 3 promessas ali e a prova que é quantas pessoas que você já atendeu, quantos cursos você já fez naquela área, para dar uma credibilidade dessa forma. Então, olha só, o que eu estou querendo trazer aqui? Eu estou dando mais segurança para você colocar em prática aquilo que você já sabe, de uma forma que eu gero uma conexão com quem está me assistindo, e dessa forma eu começo a não me sabotar mais. Então eu estou executando e eu paro de
colocar a síndrome do impostor. Eu estou trazendo, na verdade, eu estou afunilando esse meu conhecimento, porque o conhecimento é muito amplo e vários outros profissionais também dominam a mesma temática, só que você está indo para um prisma, você está colocando um foco naquilo que é importante dentro daquele conteúdo, dentro de uma live ou dentro de um processo que você está fazendo ali, uma palestra, por exemplo. Então é uma boa forma que eu tenho no início de uma fala, no início de um vídeo, conseguir alimentar aí talvez a expectativa de quem está me escutando e a minha expectativa que também estou gravando. 4 P's aí para vocês não esquecerem e já ajuda na tua produção de conteúdo e também no teu posicionamento. É muito, quando a gente está numa rede social, é muito sobre a gente servir o outro, porque não ser interesseiro verdadeiramente, como você falou, porque a gente está lá para poder ter a nossa contribuição social. Eu sempre digo, a rede social é para dar minha contribuição social. Claro que existe venda também ali, não vai deixar de existir, ninguém vai trabalhar, meu Deus, eu vou trabalhar por amor. Não, não é assim que funciona na nossa sociedade. A gente trabalha com amor, mas também recebe o justo para isso. E sobre essa questão de Duque, inclusive eu descobri que o seu sobrenome não é Duque. Já tá revelando aqui, rapaz. Já tô revelando. Veja, para a gente poder se posicionar, a gente precisa ter uma definição de nicho. Para o médico, às vezes, é muito desconfortável. Uma máxima que existe é dizer, se eu for nichar, eu vou perder outros pacientes. Como que a gente pode ter coragem, eu digo isso não por mim, mas pelos outros médicos, como que é possível ter coragem de que eu posso seguir um nicho específico, digamos assim, dentro da geriatria, que eu sou geriatra, existe o nicho dos pacientes que são idosos mais frágeis, existe os que são mais independentes, mais robustos. O que é que você diria para esse médico sobre a coragem de nichar, que não vai fazer você perder pacientes? O que é que você diria? Essa insegurança ela é natural, ela vai acontecer sempre. Qualquer posicionamento que a gente venha fazer, a gente vai bater essa insegurança. Mas eu gosto de dizer que tudo que a gente foca expande. Então a gente tem que realmente ter esse direcionamento. É lógico que você não vai fazer de qualquer jeito. Você precisa ter, primeiro, uma aptidão, uma tendência para aquilo. O mais importante aqui, né, não é você surfar uma onda. Esse é o grande risco. Tá na moda tal área. E aí eu vou lá e faço. Aí quando passa aquela onda, você não estava tão identificado assim com aquela área. E aí lá vai você começar do zero de novo. Recomeçar pode? Pode. Mas é interessante você primeiro entender qual é o lado, qual é a aptidão que você tem para você exercer aquela função. Você falou sobre o meu nome, né? Do meu sobrenome Duque. Para eu construir a marca Duque, ela tinha que fazer sentido, ela tinha que ser original, ela tinha que estar congruente com quem eu sou. Então a mesma coisa quando a gente vai escolher um nicho de atuação, tem que estar congruente com aquilo que eu estou atuando. Só para não deixar o povo curioso, que acho que deve estar todo mundo aqui, né? Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, há 22 anos eu moro em Recife. E quando eu chego aqui, muita gente, né, me chama, o carioca, que não sei o quê. E aí você deixa de ter um nome e passa a ter um apelido. E eu fui perdendo sotaque, hoje estava misturado. Inclusive, já fui em fonoaudióloga porque eu estava com crise existencial de sotaque. Eu não sabia mais de onde eu era, porque chegava no Rio, o pessoal falava que eu tinha sotaque daqui. E aí, nessa brincadeira, eu já vinha me posicionando como palestrante. O meu nome, o segundo nome é Pereira. Não tinha uma marca forte, não demonstrava uma presença e nem uma característica única. O Pereira era muito comum dentro desse mercado. E existiam vários outros Eduardos. Então, quando eu fui percebendo que eu não conseguia ter uma marca muito forte, eu comecei a ensaiar um possível segundo nome como característica. Só que eu sou filho de militar. E militar tem o sobrenome como algo muito importante. Meu pai já tinha uma questão de eu não ter levado o segundo nome dele, que era o nome de guerra dele, Herculano. E eu falei assim, poxa, eu vou e coloco agora um outro nome, então eu perco toda a identidade da família, vamos dizer assim. E aí eu falei assim, poxa, carioca eu não vou usar porque não tem mérito nenhum dentro do mercado corporativo, pelo contrário, acaba tendo um descrédito mesmo. E eu falei assim, poxa, mas de onde que eu sou, né? E aí eu fui buscar essa minha essência e eu fui criado na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
Então eu coloquei o Duque, fui consultar especialistas em marketing. Eu tenho um grande amigo, Léo, que foi gerente muitos anos da FPS, que é a Faculdade Pernambucana de Saúde aqui em Recife. E quando eu liguei para ele falando essa ideia, na hora ele aprovou. Eu falei, Duque, quando as pessoas da sua família não falarem mais o seu nome, Eduardo, começaram a te chamar de Duque, é porque deu certo. E aí, lógico que eu fui lá no meu pai também, né, pra garantir aquele aval, pra não ver se ia ter uma crise de família. E eu falei assim, pai, tô pensando nisso e tal. Aí ele, Duque, gostei. Cara, ele falou de cara assim, gostei do nome. Afinal de contas, Duque de Caxias também foi militar. Uhum. Eu acho que gerou uma identificação ali inicial. E meu pai gostou logo de cara. Eu botei só um K para poder diferenciar da cidade, porque eu era o rapaz tímido da cidade de Duque de Caxias, que atravessava a rua para não dar bom dia pro seu vizinho. Não porque era mal educado, mas porque simplesmente era tímido, introspectivo. E quando eu chego aqui, eu me coloco à prova, eu tenho iniciativa, eu tenho proatividade, e hoje eu dou palestras em todo o Brasil, falando para centenas de pessoas. Já tive eventos com mais de 1.000 pessoas. Eu apresentei um programa chamado Semana do Microempreendedor Individual pelo Sebrae, onde eu falei ao vivo para mais de 10.000 pessoas, entrevistando personagens como Felipe Tito, Caíto Maia, Natália Biuri. Então eu não poderia ser mais aquele menino tímido. Então o Duque com K é para mostrar essa transformação. Então houve uma intencionalidade nessa construção também. Então a gente tem que estar sempre buscando esses elementos que são da sua essência, está em você, faz parte da tua história, para você poder conseguir construir qual o nicho de atuação que você vai estar fazendo. Então não é assim, não é aleatório. Eu tenho que fazer algo que realmente eu goste. Se você faz algo que você gosta, a tendência é que as pessoas gostem da tua entrega também. E aí vai ser sucesso, independente da área que você vai atuar. Tua luz brilha quando você verdadeiramente é apaixonado pelo que faz. Por isso que você falou algo muito importante, que o que é que as pessoas pensam? Eu vou olhar o que é que está em alta no mercado. Devo escolher ou não devo escolher? A geriatria, muita gente me perguntou, vale a pena fazer? Hoje em dia entrou num hype de fazer geriatria, porque o mundo está envelhecendo e tal, e muita gente quer fazer geriatria, mas quando eu terminei em 2014 a minha especialidade com RQE e tudo, não era tão em alta assim, não era tão procurado, né? Tinha nos dedos aqui em Recife geriatras. E construção de marca, a repetição é importante. Me conta o que é importante para você ancorar essa tua marca, para você firmar. Porque você disse, olha, para as pessoas da minha família me chamarem de Duque, é uma construção. Como é o caminho para construir, para consolidar como palestrante, como Duque, como notável? Conta o que é que você faz, o que é que você fez para você ter essa característica vista. Boa. Lembrando aqui que, né, eu tô pedindo para todo mundo mudar de nome, não. Essa não é a ideia. Gente, nome artístico. Essa não é a ideia. Mas precisa fazer sentido, né? Precisa fazer sentido. Dentro da minha construção ali, a gente estava pensando nisso. Eu também peguei um movimento de alguns personagens do mercado que estavam fazendo também essas escolhas, né, profissionais de marca, de nome. Então, assim, continue com o seu nome, se você entender que isso faça sentido para você também, tá? Vamos lá, o que eu fiz para solidificar essa marca? Quando eu fiz esse posicionamento, eu criei o meu canal do YouTube, eu criei o meu podcast, então eu botei o DuqueCast ali. Então, as redes sociais são muito importantes para você fazer isso também. Então, o tempo todo, martele isso, crie elementos como esse também, visuais, o tempo todo você tem que estar buscando isso. E aí acho que até é um tema que a gente vai falar aqui, mas já trazendo isso também. O que é importante é você ter voz. Ter voz, se posicionar dando palestras, se posicionar dando entrevistas em rádio, em televisão. Então, quanto mais você conseguir massificar a sua marca, mais as pessoas vão reconhecer isso. Ora, você provocando isso, criando, por exemplo, o seu canal, ora você sendo convidado para outros canais também. Então, quanto mais o mercado falar de você, mais isso vai ser solidificado. Quando você fala de vendas, por exemplo, e de vendas intencionais, vendas ativas, o teu paciente, por exemplo, pede para ele verbalizar isso em algum momento, sabe, dentro de um almoço de família, faça o seu nome ser falado.
Quanto mais isso, sabe, for expandido, mais vai ficar na cabeça do seu paciente e do mercado. E dessa forma, aumenta o seu grau de valor dentro do teu nicho de atuação. 3 pilares muito importantes que a gente pode consolidar na construção de marca. Primeiro, clareza de quem você é, do que você faz, do nicho. O segundo é você também estar no posicionamento de você ir aonde você quer ser enxergada. E o terceiro é consistência. Então, precisa ter consistência no sentido da repetição. E você fala do paciente, pedir para ele sempre estar falando, algo que eu faço muito, que é muito natural para mim. E eu adoro construir relacionamento. Por quê? Porque para mim, quem tem amigos não fica perdido. Eu tenho pacientes idosos e eles frequentemente são acompanhados com outros profissionais, seja fisioterapia, seja cardiologista, seja qualquer outra pessoa da equipe. Eu sempre tenho o hábito de fazer assim, quando eu preciso de um diálogo com determinada especialidade, uma fisioterapia, uma idosa que está fazendo força muscular e que está melhorando, eu mando para a fisioterapeuta uma cartinha. Então, eu estou acompanhando, parabenizo pelo trabalho, a idosa está melhorando e tal. Por vezes, eu pego o telefone e digo, deixa eu entrar em contato com a sua fisioterapeuta e falo, mas não é interesseiro, é algo de fato para poder alinhar com a equipe, para a gente poder trazer uma construção de melhora da linha de cuidado dos pacientes. Então, o networking funciona muito bem. E, falando em networking, me chamou a atenção porque você era tímido, lá em Duque de Caxias, e se tornou palestrante. Como que foi isso? Como é que foi essa transformação? Como Boa. que foi isso? Ele quis quebrar a timidez de uma vez por todas e digo, agora eu quero ser título de palestrante. Então, conta isso. Muito bom. Por mais que eu fosse tímido, eu sempre tive uma cabeça muito criativa. Dentro da minha família, eu sempre fui muito engraçado, eu era o que tinha as ideias, que tinha as sacadas, que tinha trocadilhos. Então, no ambiente familiar, eu conseguia me sentir à vontade. Mas ir para um lugar novo, meu Deus do céu. Mas, por exemplo, eu participava de grupo jovem na igreja. Eu adorava quando fazia uma leitura na igreja. Eu adorava quando tentava cantar, porque eu tentei cantar. Não tinha talento para música, do palco eu não quis sair, virei palestrante. Mas essa construção, como é que foi? Eu, por exemplo, eu ganhei no meu primeiro, segundo e terceiro ano, lá no Rio de Janeiro ainda, o sarau de poesias. Eu comecei a escrever poesias, gostei daquilo ali, dos aplausos, né, de ganhar um concurso dentro da escola. Falei, olha a minha criatividade. Mas a timidez, ela ainda era muito aflorada. Chego em Recife, de 17 para 18 anos, já entro no mercado de trabalho, e ali, caladão, sotaque estranho, todo mundo brincava com você. Eu, por exemplo, meu apelido ficou sendo tio, porque Pernambuco fala tio, e eu só falava tio, tia, e ficou essa brincadeira, e isso me maltratava muito mais. Então, assim, eu ficava mais fechado ainda. Só que eu fazia esse além que você fez, esse além de conseguir construir um relacionamento com outras pessoas, ser cortês, ser educado. Então, esse a mais que não estava na minha obrigação, começou dentro desse meu primeiro emprego, foi numa farmácia, ganhar destaque, ganhar relevância, o fazer diferente, o fazer mais um pouco do que os outros faziam. E mesmo assim, eu recebi um feedback de uma gerente na época, que ela falou assim, Duque, ó, você... Duque, não era Duque ainda, era Duque, era Eduardo. Eduardo, olha, todo mundo gosta muito de você e tudo, mas você não é proativo. Eu, no meu auge de 2017, 18 anos, eu não sabia o que era proatividade. E ela me explicou que proatividade é você fazer o que tem que ser feito sem esperar os outros mandar você fazer. Isso foi com 3 meses, foi naquela chavezinha assim, ou você faz isso, ou você vai ser mandado embora. Tá fora. E aquela palavra entrou em mim de uma forma que aí foi quando eu comecei realmente a querer fazer as coisas. E isso me ganhou um destaque. Eu, com 8 meses, eu fui promovido para o meu primeiro cargo gerencial. Como um pré-requisito, eu tinha que estar fazendo faculdade. Eu fui para a faculdade, cheguei na faculdade, onde eu me destacava nas apresentações em trabalhos. Por quê? Eu sempre fui um cara que gostava de ler, eu sempre fui uma pessoa que gostava de assistir filme, então eu sempre aumentei o meu repertório. E quando eu falava para o público, eu tinha repertório, eu tinha carta na manga. Isso surpreendia, porque eu ia além daquilo que o professor estava passando. E aquele lugar ali, para mim, era maravilhoso. Aquilo ali, para mim, era incrível, porque era a hora que eu aparecia.
E eu tomei gosto. Só que aí a rotina de trabalho foi me consumindo, fui passando pelas empresas, muito técnico, né? Ficando cada vez mais técnico. E chega um momento onde eu vou fazer minha pós-graduação. Mais uma vez, aquilo ali brilha nas apresentações e eu começo a levar isso para dentro do trabalho também. E eu fui fazer meus cursos de oratória, fui ganhando destaque, virei professor de oratória e chegou um momento que eu falei assim, rapaz, dá para fazer uma transição de carreira, mas como é esse mercado? Fui buscar mentores. Eu fui buscar mentores, na época tinha Roberto Chiniachiki, que era um gigante do mercado, e aí eu fui, caramba, como é que eu chego nessa pessoa? E aí eu fui conhecendo outros, até que eu falei assim, rapaz, tem uma pessoa ali que era uma mulher, Tati De Angela, uma profissional incrível, estava surgindo naquela época, virou minha mentora de palestras, assim como palestrantes daqui da região, que eu comecei a me aproximar, até que eu recebo uma ligação de um desses palestrantes, falei assim, Duque, ó, vai ter uma palestra em Porto de Galinhas, de uma empresa parceira da Google, e eu estou indicando teu nome, já vi que você está fazendo um trabalho, né, na área de comunicação, de oratória, vi que você já deu algumas palestras na empresa que você trabalha, temos um amigo em comum, e ela falou muito bem de você, estou te indicando porque eu não tenho agenda. Aí eu, quanto é que eu cobro? Não tinha noção ainda. E ele falou assim, cobra X valor que eles vão aceitar. Cobrei o valor, aceitou, 15 dias depois ele me indicou para uma outra palestra, uma empresa gigante no Brasil todo, fiz, depois ele me indicou para uma outra palestra na Paraíba, fiz também. Quando eu fui botar na ponta do lápis, o que eu estava ganhando em 1 hora de palestra, já estava ali, sabe, batendo o valor que eu recebi em um mês de trabalho. Eu falei assim, rapaz, aqui tem negócio, vou fazer essa transição. Então, além daquilo que eu gostava, eu poderia também estar contribuindo e recebendo uma boa remuneração para aquilo. Então, foi mais ou menos dessa forma que eu fui vencendo a minha timidez. Hoje tem eventos que eu vou e eu ainda fico meio caladinho ali até eu me situar, mas quando eu subo no palco é onde eu vejo quanto que eu posso contribuir. E eu tenho uma missão na minha forma de falar que eu digo que é o seguinte, eu quero fazer as pessoas aprenderem sem sentir que estão sendo ensinadas. Eu tenho essa capacidade de traduzir o que é complexo em algo que é prático, algo que é didático. Então, além do método, tem que ter a didática. E aí eu consigo unir esses dois na minha forma de falar e, graças a Deus, a gente tem sido reconhecido dentro do mercado. Então, um pouco dessa nossa trajetória. E que trajetória incrível. Quando você vai falar de história, você começou lá numa farmácia e aí a proatividade foi a palavra que te chamou a atenção. Fez faculdade, foi de quê? Eu fiz administração, depois fiz uma especialização em gestão de negócios. Gestão e fez uma transição para poder assumir o palco, porque o palco... Quando a gente encontra esse caminho, é um caminho da gente servir muito o outro. A energia, a gente se recarrega, pelo menos eu também gosto muito de pessoas, gosto de palco. Eu não achava que eu gostava também. Eu era tímida, me considero tímida, mas a gente vence essa barreira porque lá a gente encontra um caminho de trazer nossa voz para o mundo. E isso é muito valoroso quando a gente vai pensar. Me conte aí sobre essa questão de se tornar palestrante, porque é um caminho, por exemplo, você encontrou esse amigo que você conheceu, ele já era palestrante, né? Então, ele, por coincidência, na época, ele era casado com a parente de uma amiga minha da faculdade, a gente se encontrou em algumas festas, e ele já tinha palestrado na empresa que eu trabalhava. E aí, a minha gerente de RH virou muito amiga dele também. E aí, essas duas conexões, acabou que ele começou a me ver também, me posicionando nas redes sociais. E aí surgiu esse convite para dar palestra. Hoje é um grande parceiro, um grande amigo meu também. Foi um caminho que você nem imaginava que ia chegar. Tão rápido assim, não. Eu tive eu digo que ele é meu padrinho, né, dentro da área de palestras. Mas... trazendo até para o teu público aqui, André, o que acontece? A gente vai ficando muito bom tecnicamente. Acho que a maioria dos médicos aqui em questão ficam bom tecnicamente e às vezes tem um receio de ser julgado, tem um receio de se posicionar, ou porque também era muito introspectivo, muito tímido e acredita que não tem essa capacidade de palestrar ou de se posicionar nas redes sociais e acabar ficando muito bom dentro de 4 paredes. Eu trago uma frase muito forte que se remete ao Luther King, né? Que ele diz assim, o que incomoda ele não era o grito dos maus, era o silêncio dos bons. Então eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora, você sabe que tem muita gente da tua área de atuação que não é tão bom quanto você,
mas consegue ter rendimentos melhores do que o seu. E você fica naquela angústia. Por que não me reconhecem? Então, o teu grito, o teu falar, ele é fundamental. Então, a gente tem que falar, mesmo com essa timidez. Apesar da timidez, apesar do julgamento que você possa ter. Então, é importante essa pessoa se posicionar, mostrar essa qualidade. Lembrando dos 4 P's da comunicação: problema, pergunta, promessa e prova, para você criar um alinhamento, começar a construir uma conexão. E falando da palestra, né, aos poucos, sabe, faz parceria dentro do conselho, faz parceria com empresas que, por exemplo, de medicamentos, que sempre está fazendo algum evento. O importante é não negar palco. Se coloque. Duque, ninguém está me dando palco. Eu tenho um amigo que ele fala assim, se não me derem palco, eu crio o meu. Então, cria um momento, sabe? Quando vocês começam... Eu tenho uma irmã médica, inclusive, ela é da pediatria, e pneumopediatra, inclusive. E eu lembro que quando ela estava na formação dela, tem um momento ali que tem outros alunos que estão chegando e você precisa ensinar, sabe? Fica retroalimentando o que você já sabe. Por que não cria um momento só com essas pessoas também? É o fazer a mais. Quando você está se posicionando como palestrante, lembre-se que você vai trabalhar um pouquinho a mais, porque não é a hora do teu plantão, não é a hora da tua consulta, é um fim de semana, é um sábado, um domingo, é à noite, em que você vai separar 1, 2 horas para testar aquilo que você sabe. Então é falar sobre um assunto que você gosta, que você domina. E você começa a criar um posicionamento para isso. Quando você cria esse posicionamento, você vai ganhando mais autoridade. Naturalmente você vai ganhar mais credibilidade. E como consequência você ganha mais rentabilidade. Você vai faturar, você vai se posicionar melhor. A tua hora de consulta aumenta. Então você pode criar mentorias, enfim. Existe um movimento cada vez mais propício para aqueles detentores do saber. E um médico sabe muita coisa. Foram anos e anos de dedicação. Eu sei porque eu tenho uma médica na família, várias médicas na família, eu tenho primas, eu tenho tios na família. O quanto que se dedica a isso. E o quanto que você pode passar, gente. E não é só para ganhar o dinheiro. É para ajudar uma família. É para ajudar uma mãe ou um pai, algum familiar que não tem ainda o dinheiro para ir na sua consulta. Mas pela tua palavra, pela tua comunicação, você consegue ajudar aquela pessoa. Porque hoje a educação ela não está dentro de uma sala de aula. Hoje a educação está na palma da nossa mão, no celular. E as pessoas estão ali, sedentas para o teu conhecimento. Sedentas por algo que você conseguiu traduzir. Aquilo que você gastou horas. Tem uma parte da minha palestra que eu falo sobre o livro Antifragilidade. Sim, que é um livro dessa grossura. Enorme. Que eu digo que eu costumo traduzir em 2 minutos na palestra. Então, assim, eu estou poupando aquela pessoa de gastar horas, mas eu estou conseguindo traduzir de uma forma em que ela consegue ter acesso ao que é mais importante naquele livro e que vai virar uma chave de não estar despertando a questão de ser frágil o tempo todo, de reclamar, de terceirizar dos problemas, mas praticar o que eu chamo de o upgrade da resiliência. Porque ser resiliente é bom, sim ou não? Acontece o problema, respira fundo, conta até 10 e volta como se nada tivesse acontecido. E a resiliência é isso. O que é a antifragilidade? É a mesma coisa, você respira fundo, você volta como se nada tivesse acontecido, só que você dá um passo a mais. Você se fortalece. Você se fortalece. Você pergunta, o que eu aprendi com isso? O que eu escolho? Qual é o sentimento? Qual é a emoção que eu escolho quando isso acontecer comigo novamente? Porque agora eu sei que já aconteceu. E agora eu passo a lidar melhor com as minhas próprias emoções. Como que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Então você começa a ser mais estratégico nas situações. Só que é lógico que a gente não tem domínio de tudo que nos acontece. Então você começa a ter uma atitude diferente, uma atitude proativa, por sinal. Então não é o que te acontece, é o que você escolhe de comportamento sobre o que te acontece. Então ser antifrágil é isso. Resumir o livro em menos de 2 minutos. A mensagem principal, e a gente compreender dentro do mercado, que no mercado médico, porque tem um picareta que você fala que é muito mais visível na internet, ou que não estão me valorizando. Só que o caminho não é reclamar, o caminho é você agir, você tomar decisões e você aprender também com os erros. E se a gente puder construir, aprender com quem já percorreu um caminho através de mentorias, por exemplo, você entrou numa mentoria, eu também, eu
pago mentoria para poder aprender com os grandes, porque eu quero crescer também. E acaba que a mentoria ajuda nesse caminho, no sentido de tempo, você ganha tempo, não é atalho. Você ganha tempo porque a outra pessoa percorreu um caminho para você não bater cabeça, ele vai te dar um direcionamento. Sobre a questão de construção de palestra, você tem um tempo aí fazendo palestras e começou já com a palestra paga, que não é algo fácil. Geralmente a gente começa com palestras que são gratuitas e depois vai ser pago para isso. O que ao longo desses anos, se você olhasse para trás, quando você deu a primeira palestra para você, o que é que você diria do que é importante ter numa palestra? Do que é importante. Eu gosto disso. Do que você precisa. Do que. O que? Do que. É. Do que. Ó, Do trocadilho. Boa. Do que você precisa. Vou dar uma palestra, fui convidada para dar uma palestra. Quais conselhos que você daria para essa pessoa? Vamos lá. Começar como uma redação. Tem que ter o início, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão. É o básico. Na introdução, usa os 4 P's. Pega uma folha. O que é importante? Que problemas o meu público passa? Essa é a base. Esse é o problema. Que perguntas eu posso fazer para eles se certificarem que eles passam por aquele problema ou reconhecem aquele problema? Quais são os 3 passos que é a sua promessa para você trazer uma possível solução para que aquelas pessoas resolvam esse problema? E por que você é a pessoa certa para isso? É a prova. Então, dessa forma, você cria um alinhamento inicial. Comece também a buscar histórias suas, para gerar essa identificação. Por exemplo, na minha palestra, eu conto um pedaço da história do menino tímido da rua, lá em Duque de Caxias. Eu conto um pouco. E depois eu faço uma ponte até a transformação acontecer. Mas para a transformação acontecer, ela passa pela proatividade, ela fala sobre algumas competências que a gente precisa desenvolver. Então você vai colocando esses elementos para criar uma conexão. Pense um pouco como se fosse uma jornada do herói. Então você é uma pessoa comum, você viu que existe aquele problema, aconteceu uma situação, você cai ali, você tem aquele momento de ruptura, onde você não sabe se você é capaz ou não. Histórias conectam. A gente assiste novela, a gente assiste série, assiste filme, por conta das histórias. E a sua palestra também precisa ser uma história. E aí é onde tem um erro dentro da área médica, dentro de áreas mais técnicas, porque você quer ser técnico o tempo todo. E o nosso cérebro, ele se divide em uma parte mais racional e uma parte mais emocional. A parte racional, as pessoas vão falar assim, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Mas a parte emocional desperta o porquê que eu tenho que fazer? Por quem eu tenho que fazer? E quando esse porquê é muito forte, as pessoas entram em ação. E aí, esse porquê é desenvolvido dentro da tua narrativa, dentro da tua história. E o bacana da tua história é que a história ela é única, ela é sua. Então a tua palestra vai ser diferente do outro teu colega de trabalho. Então talvez seja a melhor forma de você construir uma palestra juntando esses elementos emocionais com esses elementos mais racionais do processo. Emocional tem que ter muito mais, talvez 70% da tua palestra e 30% do conteúdo. Mas Duque, mas eu sou técnico, né? E vai vir essa narrativa. Aí você faz a tua mentoria. E aí tu vai levar ele para um outro treinamento mais técnico. Mas a palestra de 1 hora e meia, ela tem que ter esses elementos mais lúdicos a serem contados. O importante saber também é que a tua palestra ela não vai ficar 100%. Vai ter coisinha ali que você vai precisar ajustar, e faz parte. Eu comecei das minhas palestras, eu lembro que essa primeira palestra que eu fiz lá em Porto de Galinhas, eu precisava aparecer bonito na foto como um palestrante. E naturalmente eu estava me posicionando, eu botei um terno, né, fui lá todo equipado, eu recebi pelo CEO da empresa de samba, canção e camisa do evento. Porque eles iam passar o fim de semana lá. Então eu estava totalmente, não alinhado para a expectativa do evento. Então é um erro que eu cometi, né? Então a gente vai aprendendo com alguns erros. O importante é ter a resiliência, ter essa antifragilidade de ir aprendendo com esses erros e não se sabotar, e não porque não deu muito certo você vai desistir disso. Não. É uma construção e cada vez você vai se lapidando e ficando cada vez melhor e cada vez mais tendo a tua identidade de palestra. Isso que é o bacana. Você vai descobrindo quem você é. Se você é um pouco mais, expansivo, engraçado, um pouco mais sério. Existem vários tipos.
Vai pesquisar na internet e veja qual é o que tem o melhor perfil. Você vai ver o Mário Sérgio Cortella, que ele é totalmente sério, filósofo, fala, sabe? Já tem um outro filósofo, que é o Clóvis de Barros Filho, que gesticula muito, ele é engraçado, ele conta causas. Então você vai buscando o seu estilo ali. O importante é ter referências para se inspirar, não copiar. Não espelhar, né? Porque espelhar, você vai construir o que o outro fez. Você vai Exato. construir a sua história e se inspirar. Como que a gente... O storytelling, que é contar a história, é muito envolvente. Tanto é que a humanidade foi construída através disso. O Cristo, tudo que ele falava, os ensinamentos, era através de histórias, de parábolas que envolviam as pessoas. E eu gosto muito também dessa narrativa, porque é a nossa verdade e é algo que conecta com outras pessoas. Mas como que a gente pode não ser repetitivo contando as nossas histórias? Porque você certamente já deu muitas palestras. Como que a gente pode usar a criatividade para poder continuar contando histórias, continuar emocionando pessoas? Eu sempre falo uma frase para as pessoas que ela diz o seguinte: você pode até esquecer o que alguém te disse, mas jamais vai esquecer como essa pessoa te fez sentir. Ou seja, o sentimento faz com que marque a nossa vida, uma palestra. Como que a gente não torna algo repetitivo dentro dessas histórias? Você conta a sua história de Duque de Caxias. Como que você reinventa isso? Pronto. É porque a nossa história a gente conta a vida toda, né? Então, pra gente, ela se torna maçante às vezes. Eu venho de uma família também de alguns professores, né? Tios professores. Eu falei assim, cara, deve ser muito chato dar a mesma aula todos os anos. Deve ser muito chato. Eu lembro que eu tinha esse pensamento, né? E aí, mas o público todo ano se renova. E a gente fica feliz quando a gente vê um aluno nosso ultrapassando uma barreira. Eu tenho uma escola de oratória, que é a Comunica Voice, e eu já tive o prazer de ensinar outros professores de oratória em instituições de nome grande nacional, inclusive. E quando a gente está numa sala de aula e vê aquela pessoa tímida, que chegou ali com um desejo enorme de mudar a forma dela se comunicar, mas tu também vê o desespero dela, que dá vontade de ela sair correndo. E acontece uma cena que é muito engraçada. A gente prepara um terreno, a gente deixa elas num lugar seguro, e normalmente, quando a gente faz uma apresentação lá, elas são as que mais falam na apresentação. Às vezes a gente separa 3, 5 minutos para ela falar, quando vê ela fala 10. Porque ela trava, ela fica insegura, mas todo mundo torce para que ela fale. E aí as pessoas começam a perguntar e ela vai se empoderando daquilo ali. Então o mais importante é que a tua história não é para você se vangloriar. Eu já tive eventos onde o dono chegou no final da palestra, me abraçou e falou assim, cara, que bom que eu te encontrei. Porque às vezes a gente contrata palestrante e ele chega aqui, ele fala tanto de si que ele vira chacota para minha equipe. E quando você conta a tua história, não é para se vangloriar, é para mostrar que cada um é capaz também de buscar pontos de conexão. Então o mais importante é isso, a tua história, ela não se torna cansativa para os outros, porque o público vai mudando. Ah, Duque, mas tu já foi contratado pela mesma empresa outras vezes? Eu falei, já. Aí a gente conta outra história, a gente se reinventa. O briefing, ele é fundamental, entender qual é o objetivo daquela história. E aí tem uma dica que eu gosto de trazer muito para fazer essa tua história ficar mais envolvente. Dentro da programação neurolinguística, que é a forma como o nosso cérebro entende uma linguagem que pode ser programada. Então a programação neurolinguística, ela tem os elementos visuais, auditivos e sinestésicos. O visual é como que as pessoas veem aquela história, como é que você provoca os aspectos de imagem, né? O auditivo é como que aquela história é contada, de ritmo, de sons, né? E o sinestésico é as emoções que você provoca, os sentimentos. Eu lembro que eu conto uma história e essa história chegou bem pequenininha para mim. E eu fiz um exercício. Como é que eu coloco mais elementos visuais aqui? Como é que eu coloco elementos mais auditivos e mais sinestésicos? E aí a história ficou muito mais preenchida
muito mais envolvente. Eu coloquei um sonzinho ali também para poder criar esse momento e ela fica muito mais forte. Até mesmo o cheiro ou o sabor, quando Cheiro, você sabor. fala de alguma coisa que veio, uma comida, algo que está dentro da tua história, que marcou a tua vida, também é Exatamente. sinestésico. Por exemplo, uma parte da história que eu conto da minha infância é o dia em que minha mãe, ela pega uma... sabe, lá a gente tinha um terreno muito grande, a gente tinha banana, limão, várias frutas no terreno. Eu peço para minha mãe colocar uma banquinha na frente de casa e aí ela começa a colocar aquela fruta madurinha, perfeita, na frente de casa, sabe? E os vizinhos, quando começam a passar, eles começam a olhar aquela cena acontecendo. O Eduardo agora começou a vender frutas aqui, né? Então, olha só, eu coloquei um elemento visual, eu começo a falar sobre a fruta, e aí quando a gente começa, o primeiro cliente lá experimenta aquela fruta suculenta, doce, saborosa, ó, visual, auditivo. E quando minha mãe falou assim, Edu, tu vendeu tudo. Aí quando essa forma dela se expressar, trabalho auditivo. Então a gente vai pegando uma história pequena, simples, que aconteceu, e você vai colocando esses elementos como se fosse uma cena de filme. O diretor de um filme, ele tem essa capacidade de gerar essa empatia de quem está assistindo. Então isso é conexão, essa é a relação humana. Então uma história sua que pode ser despretensiosa, ela pode ser talvez uma história de transformação, não para você, mas para quem está te assistindo. Ouro aqui para quem está escutando, porque esses elementos sensoriais, sinestésicos, auditivos e visuais, eles tornam com que a gente consiga mergulhar mais, com que a gente se envolva na história. E um ponto que você falou também que é muito importante, que eu já pratico na minha vida, 2 pontos. Primeiro, não é autopromoção. Quando você vai falar de uma história, não é sobre você falar sempre sobre estar vencendo, você também mostra a sua vulnerabilidade. Exato. Boa. E quando você se mostra vulnerável, você gera uma conexão maior. Eu já tive vários altos e baixos, inclusive a convidada anterior do podcast, que foi a Elisete. Eu fiz uma apresentação para um grupo de médicos sobre carreira, sobre consultório, e eu não trouxe os 5 pilares do consultório puro e simples. Eu trouxe a minha vida, a minha carreira, como que foi. Eu me formei, eu me tornei geriatra, acreditei que era tudo muito maravilhoso, que bastava estar junto do meu chefe, que o sucesso viria, que o consultório ia encher. E eu trouxe todos os pontos, os baixos, todo o meu caminho que eu fui percorrendo em busca disso, e o consultório não crescia. E eu olhava assim, eu ia para a faculdade, ensinava, trabalhava no hospital, trabalhava bastante e estava em vários lugares e o consultório não crescia. E trouxe todos esses altos e baixos, toda essa minha trajetória. Não é fácil a gente trazer o ponto de vulnerabilidade, mas quando a gente entende que nós somos seres humanos, que não somos perfeitos e que está tudo bem a gente mostrar o nosso ponto de vulnerabilidade, tá tudo bem, as pessoas são assim. E eu digo, isso é transformador quando a gente olha para trás e a gente diz, eu não me tornei uma médica de influência no digital, uma referência nacional em geriatria do dia para a noite. E eu digo isso não é com ego, tá? Mas é trabalho duro. E eu mostrei. Já levei puxada de tapete de equipe. É isso. Então, é sobre histórias, é sobre a emoção, sobre Ninguém vê o bastidor, né? E o bastidor é seu. E o bastidor, ele tem muita história para contar. Não tem como. Eu lembro muito da minha irmã, que é médica, ela fala assim, Edu, teve um período da minha vida também que as coisas não fluíam. Eu falei, cara, mas, poxa, eu faço isso e as coisas não vão fluindo. E eu lembro que quando eu fui fazer essa transição de carreira, muita gente fala assim, que a família não apoia. É. Quando eu fiz a transição de carreira, eu recebi apoio da minha família. Isso foi mais interessante, porque assim, meu pai foi militar, muitos da família se tornaram militar, e lógico que ele pensava que eu pudesse ter também uma carreira estável, vamos dizer assim. E ele me incentivou. A primeira revista que eu saí, ele botou debaixo do braço assim para mostrar para os amigos. E minha irmã falou uma coisa interessante para mim. Eu sempre admirei muito minha irmã, que desde novinha ela era aquela menina que tirava boas notas, ganhava medalha de honra mérito. Eu só ganhava medalha quando eu jogava futebol. E ela chegou para mim e falou assim,
Edu, eu te admiro tanto que você... Ela falou uma vez isso pra mim, eu não esqueço, assim, você é mais inteligente do que eu. Eu falei, como? Como eu sou mais inteligente que você? Impossível. Cara, você tira nota boa, você é o exemplo da família, sempre foi e sempre vai ser. Ontem ela, inclusive, fez... a gente tá gravando esse episódio aqui, ontem ela fez 10 anos de formada. É um orgulho pra mim, eu tenho uma admiração enorme por ela. E ela falou isso pra mim, eu falei, impossível. Aí ela, você tem uma facilidade de absorver o conteúdo e aprender rápido, só que você não treina, você não executa isso e acaba esquecendo. Mas se alguém falar de novo, você vai lembrar de novo. Ela, eu preciso passar horas estudando para entender uma coisa. Eu preciso passar horas exercitando e você tem essa facilidade de conexão. E aí quando ela me falou isso, tirou um peso do que eu achava que eu não era inteligente, mas quando eu entendi aonde que eu gostava, da área que eu gostava, aí eu passei horas e horas, passo horas e horas. Uma zona de talento, né? A minha zona de talento. Eu leio um livro, a minha esposa fala assim, meu filho, como é que tu consegue ler um livro tão rápido? Porque eu me apaixono por aquilo que eu tô lendo e aí eu começo a criar um monte de coisa. Então assim, eu também tenho horas de bastidor. Então assim, para você ser bom no que você faz, você tem que ter hora de bastidor. Todo mundo só vê o palco, todo mundo só vai ver a hora que você tá ali na consulta. E esse talvez seja um grande erro de alguns médicos. Que ele não consegue cobrar o quanto que ele vale, porque ele acha que ele está cobrando um atendimento, horas de atendimento, protocolos de atendimento. Mas o quanto que você se dedicou? Isso aí não tem preço. É isso que é uma pergunta, é isso que uma orientação que vai trazer o resultado para o teu paciente. Então, assim, valorize a tua hora de bastidor, porque isso só você sabe o quanto que você se dedica. Tem gente do lado ali, teu marido, tua esposa, mas é só você que sabe o quanto que você se dedica. E você merece o quanto que você está cobrando e quanto que você vai ganhar ainda, porque você está se posicionando para isso. Você está aqui nesse podcast para isso, para mostrar o quanto que você vale. E para quem está nos escutando até agora, é sobre isso. Você já está de parabéns por já estar aqui. Você já é diferenciado por estar aprendendo habilidades que são além do conhecimento técnico. Quantas vezes a gente vai para congresso, a gente lê livros, a gente estuda e ninguém vê os bastidores, mas você sabe o quanto que você trabalhou para você estar ali e o quanto que é justo você receber pelo que você trabalha. Não pela hora em si, mas pelos bastidores que você construiu para você entregar o melhor para o paciente. Se posicione como um médico que tem esse valor. Não espere as outras pessoas te valorizarem, porque elas não vão. Enquanto você não mostrar esse valor, as pessoas não vão te valorizar. É algo que eu faço muito dentro dos meus atendimentos e também eu ensino para os meus mentorados, é sobre isso. Primeiro ponto de diferenciação que os pacientes querem também é muito resultado. Quando você falou de prova, eles querem resultado. Ou seja, se um paciente melhorou com o meu atendimento, eu digo, como que o senhor estava antes? Como que está agora? E como que está se sentindo? O paciente, ele diz e ele mesmo verbaliza a transformação que ele viveu. E eu digo, parabéns. E eu fico verdadeiramente feliz, porque é algo meu mesmo, assim. Eu digo, que bom, parabéns, que coisa boa, eu comemoro. E eu digo para ele, que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente construiu isso juntos. Que bom que eu pude estar com o senhor nessa jornada. Então, é cada ponto da comunicação que vai muito além da comunicação técnica que faz com que o paciente perceba o valor que a gente tem. Não é autopromoção. É o valor que a gente mostra. E as pessoas esquecem se você não falar. E falar simples é muito importante. Você não precisa se esconder. Você não precisa colocar um escudo falando difícil. É chato falar difícil. Fala simples. A tua autoridade não está em falar complexo. Não está. Está em simplificar.
Quantas vezes eu falo para médicos, eu falo para pacientes também, e eu sou pragmática. Uma das características minhas é que ser pragmática é de transformar algo complexo também em mais simples. Eu amo o paciente complexo, no sentido de muita comorbidade, de polifarmácia e casos também dos meus mentorados, porque eu gosto de transformar no simples. Isso é uma característica minha. E também busca isso, né? Para você ter um bom posicionamento, uma boa comunicação. Duque, a gente falou agora de valorização, falamos de palestras, falamos dos 4 P's, falamos de histórias. Conta essa questão das vendas, porque venda é algo que eu trabalhei muito na minha vida como profissional, desde que eu entrei em mentoria, desde o ano passado, que eu fui quebrando uns tabus, e isso foi comportamento que foi construindo para eu mostrar esse meu valor. E venda é ética, venda é justa. E para mim, a gente está oferecendo um valor para o paciente quando a gente vende uma consulta. Se eu não vendo uma consulta, eu estou deixando a chance para outro colega que não é tão bom tá com esse paciente. Que eu não sei do outro colega, mas conta sobre essa questão de você ter ido também para o campo das vendas. Além da comunicação, da palestra que você tem, conta sobre o que é que você aprendeu ao longo desses anos e se capacitou sobre vendas. Quando eu comecei a dar as palestras de vendas, né, convenções de venda, muita gente chegava para mim, muitos vendedores falavam assim, poxa, Duque, que bom que você fala de vendas sem falar palavrão. Por que isso? Porque o mercado que a gente conhece de vendas, ela é muito agressiva. Tanto os palestrantes quanto as equipes de vendas, né? Então, se você liga hoje uma televisão e vai escolher um filme onde tem um personagem vendedor, normalmente é um charlatão, é um enrolão que tá querendo empurra aquilo que não precisa. Então isso caiu no imaginário do brasileiro, do ser humano como um todo, de que vendas é algo que você empurra para o outro e o outro compra sem precisar. Virou unânime. Só que vendas é o que move a economia, move o mundo. Então, é uma das profissões mais antigas, é a profissão de vendedor. Só que ela caiu no descrédito. Ninguém quer ser vendedor. Você estudou medicina para não ser vendedor. E agora você está me dizendo que eu preciso aprender a vender? Sabe? É incoerente. Então, quando eu entro nesse mercado, eu falei assim, olha, vendas, antes de mais nada, ela é relacionamento. Então, é comunicação. Então, tinha a ver com aquilo que eu vinha construindo ao longo dos meus anos. Então, a venda, ela é relacionamento. Então, tudo que a gente falou até agora aqui é sobre vendas, que é posicionamento, é criar autoridade. A gente fala muito de persuasão nas vendas. Aqui a gente falou aqui foi persuasão. Eu estou preparando o terreno antes de lançar a oferta. E se eu faço isso, eu estou fazendo uma venda consultiva. Eu estou construindo valor antes de apresentar a minha oferta. Então, a venda dessa forma, ela se torna uma consequência inevitável. Ela vai acontecer, porque você gerou essa venda. Uma boa técnica que eu gosto de usar é uma técnica chamada spin selling. Essa técnica do spin selling, ela é uma técnica que ela é uma conversa. É um diagnóstico que você vai tirar do seu paciente. E talvez você já tenha feito isso. Tem um livro muito bom sobre isso. Alcançando a Excelência em Vendas. Ele fala muito sobre essa técnica, que é uma técnica de conversação. Então, se você que está nos assistindo agora, fala assim, eu não quero ser vendedor, mas você faz um diagnóstico toda vez quando você está com o teu paciente. O que é a técnica do spin selling? Selling é o ato de vender, e spin é um acrônimo, onde ele fala de situação, de problema, de implicância e necessidade. Então, qual é a situação? Qual é o cenário do teu cliente? Que perguntas você pode fazer para ele, para você entender qual é o contexto dele? E aí, quando ele fala isso, você joga perguntas, tá? E o que você está passando agora? Quais são esses problemas? Quais são quais são os problemas que você está vivenciando? E se você não resolver esse problema agora, quais são as consequências? Quais são as implicâncias dele? E aí nessa hora, você está fazendo o teu cliente te responder. E olha a diferença do vendedor que empurra para aquele vendedor que oferece aquilo que o teu cliente precisa. Porque o teu cliente que fala, não é você. Então, nesse olhar dessa venda, quem fala mais é o teu cliente, não é você. Você se torna um facilitador da melhor escolha para o teu cliente. Então, joga as perguntas
e espera as respostas. Escute. Antes da oratória tem a escutatória. Então é fundamental que você escute. Então apresentou a necessidade. Já falei da situação, do problema e da necessidade. Situação, implicação. problema, implicância. E por último, a necessidade. Então, tudo que você me relatou agora, você diz que você tem uma necessidade. E aí você leva ele para aquilo que você está ofertando. Então a necessidade é justamente aquilo que ele precisa resolver. Então talvez seja uma das melhores técnicas de venda que a gente possa fazer nesse formato que é uma venda consultiva. E sim, eu preciso colocar o dedinho na ferida do meu cliente para acelerar o processo de fechamento dele. Então, olha, é importante que você posso usar, e aí tem os gatilhos mentais da reciprocidade, da autoridade, da escassez. É importante você fazer dentro de um prazo por conta disso, mas sempre respeitando, Andréia, a questão da ética, que você, desde o início você traz isso. É fundamental, porque o mais importante é você fazer uma venda agora, você garantir uma venda depois, você garantir uma venda de uma indicação desse teu paciente. Então a recorrência, a consistência, o tempo que o teu paciente passa com você, ele é fundamental desse processo. A tua marca, a gente falou de branding logo no início, ela precisa ser consistente, ela precisa ser longeva. Porque se você faz uma venda boa e não faz uma segunda venda, não é interessante. Você vai ficar gastando muita energia buscando novos e novos clientes o tempo todo. Então a venda ética ela é fundamental em qualquer segmento. E ainda mais no segmento, como a gente fala, que é a área de saúde, né? Que a gente está falando de vidas. Você falou do livro Spincel, é um livro excelente, e quando a gente fala, não é somente o passo a passo do acrônimo das vendas, eu costumo fazer muito também tanto para o paciente, porque a gente tem programas de acompanhamento, linhas de cuidado, para a gente poder promover um cuidado mais próximo desses pacientes, quanto também para a minha mentoria PROA. Dentro da mentoria, eu sou muito clara, eu converso com a pessoa para entender, dentro da técnica, para entender se eu consigo ajudar. Porque eu não vou colocar para dentro da mentoria uma pessoa que não está pronta para entrar. Por quê? Eu estou colocando o meu nome em jogo. E eu digo para quem vai entrar, eu não vou colocar o meu nome nem minha carreira em jogo. Eu tenho um legado, eu tenho 2 filhos. Eu não vou fazer isso. Você só vai entrar se verdadeiramente tiver perfil. E eu faço uma seleção. Não boto o time de vendas para entrar na minha mentoria. Sou eu quem seleciono. E aí, a partir do momento que eu conecto com a pessoa, que eu faço um diagnóstico, que eu entendo a situação, o problema, as implicações, a necessidade, aí eu digo, a gente chama para uma conversa para poder apresentar a mentoria. Então, a mentoria PROA, ela entra nessa construção de carreira. Eu faço questão de estar próximo, porque eu não vou botar qualquer pessoa para dentro. Qualquer pessoa no sentido de quem não está pronto. E eu também coloco o meu nome. Total. Eu não vou empurrar a venda. Isso é muito respeitoso. Eu tenho falado uma frase que tem repercutido, né? Eu falo assim, tudo virou commodity. Antigamente a gente viu os alimentos como uma commodity, mas você vai ver vários médicos, você vai ver vários palestrantes, você vai ver vários consultores financeiros, vários escritórios de contabilidade. Tem muita oferta no mercado. E você precisa mostrar qual é o teu diferencial. E o diferencial ele vem em cima de uma experiência positiva com o teu cliente. Um acompanhamento, um olhar de perto. Sabe, as pessoas precisam ser vistas, ser lembradas, serem respeitadas. Eu digo que todo cliente está carente. Carente de atenção, carente de bom atendimento, carente de respeito. Porque todo mundo quer vender e ele compra e depois não tem uma assistência. Sabe? Então, assim, às vezes um mentorado, ele entra, foi recrutado por você, você aceitou na tua mentoria, só que talvez ele ainda não tenha entendido o jogo. E aí ele não começa a fazer o que tem que ser feito. E aí você tem que chegar junto. Opa, calma aí, filho, vem aqui. Alinhar a expectativa. Alinha a expectativa. Porque ele acha que é como mágica. Não. E não é. Existe um trabalho, existe o trabalho de bastidor, que ora envolve você, mas principalmente ele na execução das atividades. Então, esse olhar que você está fazendo, ele é perfeito. Esse acompanhamento, ele é fundamental. E eu estou falando aqui em todas as áreas de atuação. Sendo área médica ou qualquer área que a gente venha atuar. Porque
mais uma vez eu repito, todas as áreas viraram commodities. Você tem muita oferta, a demanda talvez continue a mesma, mas para que você ganhe o respeito e o valor que você quer dentro do mercado, você precisa fazer esse algo a mais. A gente falou muito sobre isso, esse algo a mais, essa experiência a mais que você quer provocar. Parabéns por esse acompanhamento, esse é o olhar mesmo. É o nome, né, que eu tenho a zelar. E, assim, eu falo realmente porque eu digo, imagina o desgaste se você não alinha a expectativa, se você não coloca uma pessoa que tem um perfil, não vale a pena. Não vale. Eu não vivo da mentoria. E ainda que eu vivesse, é o meu nome, são os meus filhos. O que é que meus filhos vão falar de mim quando eu não estiver mais aqui? Isso. É isso que eu penso. É uma notável. Tem que ser visto. É sobre isso. E a gente está chegando. Eu poderia conversar horas aqui com você, mas o principal que a gente lembrar é da questão da ética, que a gente tem uma missão aqui, a gente tem um propósito, um legado dentro desse mundo. E foi muito bom conversar contigo sobre essa trajetória de brand, de posicionamento. É muito mais do que o olhar frio, é o olhar de uma alma humana olhando outra alma humana que também tem suas dores, suas dúvidas, seus desejos, seus sentimentos. E a gente está encerrando, está terminando o Na Proacast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando, uma mensagem, um livro, algum ensinamento que você queira para encerrar o nosso episódio e o seu contato também, caso você queira deixar. Pronto. Agradecer o convite mais uma vez, agradecer você pela audiência de estar aqui com a gente também. A gente falou muito sobre uma frase sobre a questão do interesse. A gente sabe que quando a gente vai vender alguma coisa, quando a gente está se relacionando com alguém, há um interesse. Todo mundo sabe que há um interesse. Mas quando você faz isso de maneira genuína, você se torna, né? Você, quando tem esse interesse, ou seja, seja interessado, que você se torna interessante e não vai se passar por uma pessoa interesseira. Então, seja interessado para se tornar interessante. Esse é um ponto de partida quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala sobre marca pessoal, sobre branding. Livros, vamos lá. Livros, eu gosto muito quando a gente fala sobre comunicação e vendas, que para mim é a base de muitos livros na área de desenvolvimento humano, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É um livro base. Sobre livros de venda especificamente, além do Alcançando Excelência em Vendas, que é onde fala sobre a técnica de vendas, tem todos os livros de um autor chamado Jeb Blount. Ele tem um livro chamado Negócio Fechado, ele tem um livro chamado Prospecção Fanática. Esse é muito bom. Esses livros, todos os livros desses personagens, desse autor, ele é fundamental. E eu vou deixar uma que é o Inteligência Emocional para Vendas. É um livro um pouquinho mais grosso, mas ele vai falar talvez com essas crenças que a gente tem sobre vendas. Ele trabalha muito bem isso nessa obra. Então já ficaram aqui algumas dicas. E você me encontra no Eduardo Duque Oficial. O Duque é com K. Lembra que a gente falou da diferença? Então, Eduardo Duque Oficial é o principal canal da gente, mas tem LinkedIn, YouTube também, você nos encontra lá. Satisfação. Satisfação enorme estar aqui com você e ter esse aprendizado. Eu sempre sento aqui na cadeira como aprendiz, porque a gente está aprendendo a vida toda. E ter esse coração treinável, aberto, é muito importante para a gente poder construir, para a gente poder crescer. E para você que nos acompanhou até aqui, parabéns. Eu espero que você tenha tomado boas decisões para a sua carreira. Siga o nosso canal do Na Proacast, tem no YouTube, tem no Spotify também. E compartilhe para algum médico, ajude uma pessoa hoje através desse episódio, através de conteúdo de qualidade, para você construir também um legado na sua carreira e na vida de outra pessoa. Te vejo no próximo episódio na Proacast.